Abram comigo, por favor, a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo de número 15. O texto é o texto de uma reunião tentando resolver um problema numa igreja que tinha poucos anos. Aqui nós não temos a cronologia do livro de Atos, para nós que somos estudiosos, e eu que sou um atólogo, eu acho que se pudesse me definir qual é o livro que eu mais gosto de estudar na Bíblia, por ser professor de história, é o livro de Atos, porque é o livro de história da igreja, como a igreja começou. É impossível você medir datas entre um fato e o outro. Você tem que ir para a história secular, para estudar a história secular e encaixar na história religiosa. Mas aqui é uma igreja de alguns anos, que havia saído da matriz, por assim dizer, que era Jerusalém, tinha chegado até a Antioquia e estava enfrentando os seus primeiros problemas. Eu tenho atravessado muitas horas da madrugada na leitura deste livro, a história do metodismo. A história do metodismo na Inglaterra, com John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, John Fletcher, Thomas Cook. E a vida de Francis Asbury, que foi missionário da Inglaterra para os Estados Unidos e o fundador da igreja metodista na América. Da América, a vida de Guilherme McKendry, Joshua Soleil, Pedro Cartwright, Enoch Mervyn, Charles Beth Galloway. Olha o doutor Galloway aqui, Flávio. Faz tempo que ele anda vagando, família tradicional. E Walter Russell Labute. Uma igreja tem história. O metodismo chegou aqui no Brasil em 1896. Portanto, 150 anos quase. Então, quando você começa a estudar história, você tem que ir à Bíblia, que é a base de como tudo começou. Por que eu cito metodismo? Porque eu fiz uma declaração, a única página que eu tenho na internet é Instagram. Eu, às vezes, sou mal educado, a minha esposa diz que eu preciso respeitar os outros. Eu não tenho outra página, não vira rede fofoca. Eu uso o Instagram para dizer o que eu quero, eu uso o WhatsApp para comunicar com quem eu quero. Nem todo mundo que me chama no WhatsApp eu respondo, mas eu não gosto de Facebook. Para mim, Facebook é rede fofoca. Eu não uso. Todo respeito para quem tem, para quem usa, para quem posta, mas eu não uso. Eu não uso. Só uso Instagram e só uso o WhatsApp. Hoje eu quero fazer e eu tenho bom tempo, eu tenho 40 minutos. Mais uma hora que Deus me dá de crédito, eu tenho 1 hora e 40 minutos. A igreja está começando. E não existe igreja sem problemas. Eu vou ver o que eu faço, porque eu estou ajuntando material para escrever a história da Igreja do Nazareno no Brasil. O que Wesley brigou com George Whitefield, com Asbury. Por isso que ele escreveu um clássico sermão chamado O Pecado dos Santos, porque o Wesley pecou muito com o temperamento dele. Ele era um perfeccionista radical e uma pessoa extremamente organizada, intelectual, dominava 5 idiomas. E 90% dos pastores metodistas eram semiletrados, carvoeiros, lavradores, que eram chamados pregadores itinerantes, que o máximo que eles podiam ficar numa cidade era 6 meses. E o Wesley queria que eles fizessem 6 meses, o que o Wesley levou mais de 20 anos para aprender na igreja estatal, que era a igreja da Inglaterra. E quando eu vejo os nossos pequenos problemas de 60 anos de existência,
Eu acho que é a origem. O Wesley era briguento. Então, por isso, o pastor Aguiar é briguento. Entendeu? Eu acho que eu tenho herança. A igreja estava começando. Surgiu o primeiro problema. Vamos a ele. Capítulo 15, versículo 6. Reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Prestem atenção nas palavras, hein? Havendo grande... Está escrito lá ou não? Está. Havendo grande... Ou vamos falar na língua de hoje, o bicho pegou. O bicho pegou. Havendo grande discussão, houve grande debate, e quem tomou a palavra? Pedro. Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece o coração, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sob serviço dos discípulos um jugo, uma carga, que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou. Porque quando Pedro falava, o pessoal calava. A multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contaram quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Pedro, Paulo, Barnabé, Tiago, dizendo: irmãos, atentai para as minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo com seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que fez destas coisas conhecidas desde o século. Pelo que julgo eu, é o bom senso, né? Não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, regras imutáveis, das relações sexuais ilícitas, regra imutável, e da carne de animais sufocados e de sangue. Porque Moisés, em cada cidade, desde os tempos antigos, os quais pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Versículo 19. Não devemos perturbar aqueles que dentre os estrangeiros se converteram a Deus, a não ser que evitem contaminações com os ídolos, das relações sexuais ilícitas, que inclui homossexualismo, é ilícito, e de carne de animais sufocados, ou seja, sangue. Essas coisas devem ser evitadas. Senhor, a história, ela é a mesma, e ela se repete.
Hoje nós somos uma igreja de 2000 anos, desde o dia de Pentecostes até agora, 2000 anos sem passados. Igrejas surgiram em volta do mundo das formas mais diferentes possíveis, e nós, um ramo desta igreja histórica, que são os irmãos metodistas, que nasceram da conversão de João, com o avivamento de Carlos, com a pregação ungida de Jorge, e com o segmento de centenas de milhares de pessoas dedicadas que deixaram marido, mulher, filhos, para serem itinerantes em volta do mundo inteiro. Hoje de manhã nós celebramos o nosso 60º aniversário de igreja local, 61º de igreja denominacional aqui no Brasil, 111 anos da denominação em volta do mundo, e hoje nós queremos voltar a esta palavra e ouvir a voz da tradição na pessoa de Pedro, ouvir a voz do bom senso na pessoa de Tiago, e ouvir a voz da nova geração na voz de Barnabé e Paulo, que eram neófitos no ministério naqueles dias. Ajuda-nos a não coar mosquito e engolir camelos. Ajuda-nos a olhar para frente e, ao mesmo tempo, olhar para trás. Olhando para trás, dizer: até aqui nos ajudou ao Senhor. E olhando para frente, dizer: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, por favor. Eu já disse o que eu iria dizer na introdução da mensagem, da nossa herança histórica, que começa aqui no Brasil em 1867, na América em 1762, com a Igreja Metodista, da qual nós somos um ramo avivado, restaurado, da doutrina wesleyana. E a Igreja do Nazareno chegou aqui no Brasil em 1958, em outubro de 1958, na pessoa do Dr. Mosteller, um homem gigantesco, 2,5 metros de altura, já com mais de 20 anos de experiência na língua portuguesa, porque havia sido missionário na África, nas ilhas de Cabo Verde, e ele vem para plantar a Igreja do Nazareno no Brasil, porque, e por questões geográficas, caiu em Campinas o privilégio, porque aqui em Campinas morava uma família de americanos chamada família Stegmoller. E eles vieram em 1956 para entrar no sonho do Juscelino Kubitschek, de rasgar estradas, e a empresa dele, que ganhou o nome em português, mas era a Westinghouse, não sei o quê, mas aqui chamou Tratores do Brasil, que construía, Paulo, aqueles caminhões que a roda é do tamanho de uma casa de altura, caminhões com caçamba para carregar 30 toneladas. E esta empresa, aqui em Campinas, chamada Tratores do Brasil, era administrada por este senhor chamado Stegmoller. O primeiro nome dele eu não me lembro, sua esposa, dona Margarete. E esse casal de nazarenos ofereceu pagar o salário do missionário. Escreveu a sede dizendo: manda-nos um missionário para o Brasil, e o nosso dízimo será suficiente para sustentá-lo. Em 12 de outubro de 1958, a Igreja do Nazareno celebrou o seu primeiro culto na rua Benjamin Constant, quase esquina com Júlio de Mesquita, que hoje está uma escola de inglês chamada CIA,
Estou certo? É. E ali nós fizemos o nosso primeiro culto, 12 de outubro de 58. Dali, então, a igreja fez uma rodinha, um culto em cada casa, até que, em agosto de 1959, esta igreja foi organizada. Porque precisava organizar uma igreja para poder fazer um estatuto, registrá-lo em cartório e ter, então, o seu valor civil. E 11 membros foram os primeiros membros desta igreja. Todos eles americanos. Era a família Mosteller, a família Stegmoller, a família Denton e a família Gates. A soma das três famílias constava 11 membros, e esses 11 membros assinaram a ata da fundação da Igreja do Nazareno no Brasil. Desde então, de 1959 até agora, 2019, a Igreja do Nazareno tem passado 60 anos. E hoje, arrumando as datas, nós escolhemos o último domingo de outubro por causa do aniversário do pastor que passou mais tempo na igreja antes da minha chegada, pastor Joaquim Lima. Ele fazia aniversário hoje, 27 de outubro. Nós passamos a comemorar a data da celebração do aniversário da Igreja Central de Campinas. Eu me senti na obrigação, e eu passei muito tempo escrevendo, dar algumas informações que é perigoso por causa da história. A história é um registro de fatos legalmente verificados. É que uma geração vem em cima da outra, e a outra geração vem em cima da outra, e nós não sabemos quem nós somos e nem de onde viemos. E quem não sabe de onde veio e nem para onde vai, perderá o rumo no meio da caminhada. E nós precisamos, como Igreja do Nazareno, saber quem nós somos, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, qual é o nosso propósito num país como o Brasil e num continente, ou numa área de um continente da América do Sul, aonde a semana passada a igreja celebrou 100 anos na Argentina. O trabalho na Argentina celebrou 100 anos. E alguns países da América do Sul já têm 107 anos, como é o caso do Peru. Que igreja é esta? Qual é o propósito desta igreja? Ela existe para quê? Ela existe para quem? Qual é a sua doutrina? Se nós não guardarmos isso e passarmos isso, como disse Moisés lá no Velho Testamento, por ordem do Senhor, dizendo, os mandamentos que eu te dou, conta para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, quando vocês estiverem andando no caminho, quando vocês estiverem assentados à mesa, conte a história da Páscoa, como Deus tirou vocês do Egito, como Deus libertou vocês de Faraó. Conte esta história. E se nós não preservarmos a nossa história, nesta multiplicação desordenada de igrejas que há hoje no Brasil, cada esquina uma igreja, cada garagem uma portinha que abre e não tem mais nome para pôr igreja. A quantidade de igrejinhas sem propósito, sem doutrina, sem governo, sem caráter, pipoca por todo lado, a maioria com interesses financeiros. Nós precisamos saber quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. O texto da Escritura, que eu tomo como base, mostra que a igreja sempre terá problemas para confrontar. A igreja neófita, nova, tinha poucos anos, mas não tinha mais de 20 anos. Era o máximo, ali era o máximo 20 anos. Tem problemas de comportamento, hábitos e costumes.
porque sendo de origem judaica, pregando agora para fora de Israel, obrigava quem se convertia a passar por rituais judaicos na alimentação e nos costumes. Nos costumes, para entrar na família judaica, era necessário a circuncisão. Isto é, o varão, no 8º dia, e se ele converteu com 15 anos, com 20 anos, com 40 anos, com 50 anos, ou com 80 anos, ele precisava ser circuncidado. Não preciso explicar o que é a circuncisão, mas nas linguagens simples, é uma asepsia do prepúcio, do membro masculino, tirando a parte de cima, que nós em Minas Gerais brincamos, né, de O Marcos me interrompeu. O que você disse? Não, é eu que digo. Então eu chego aqui e vou à fonte. O senhor nos ensinou que é o bico da lamparina. Em Minas Gerais nós chamamos de bico da lamparina. Então, puxa o biquinho da lamparina, do pipiu do menino, e é feito na sinagoga, sem anestesia. Só o rabino podia fazer. E o prepúcio era extraído. E hoje, nos países mais evoluídos, uma criança, claro que do sexo masculino, seria redundância dizer isso, não tem alta hospitalar sem que o prepúcio seja extraído. Por causa de higiene. Por causa de higiene. Mas isso era costume religioso dos judeus. Então, quando eles começam a ganhar gregos, italianos, claro, do Império Romano, e outras culturas, uma das exigências era mudar os hábitos e os costumes. Os romanos eram carnívoros, comia animal de qualquer jeito, e comia todo tipo de animal, e judeu não comia. Os irmãos sabem que judeu não come animal que tem os dedos presos, como pato, etc, etc. Só come quem tem unha rachada. E mesmo alguns são proibidos. E vai dizendo, esse pode comer, não come peixe de couro. Os nossos pintados, os nossos cacharas, os nossos, hein, Montoninho? Os nossos surubins são rejeitados pelos judeus. Porque eles chamam esses peixes de couro de os urubus dos rios, porque eles vivem lá comendo o resto, entendeu? Não são animais que vivem de outro animal. E por serem imundos, não. Agora prega o evangelho para grego, prega o evangelho para italianos, para outras nações, e tem o primeiro conflito na igreja. Na igreja, a questão é colocada na mesa, e ouve-se as 3 gerações. Eu quero só tomar essa opinião de 3 gerações, para que esta igreja não perca o foco da sua história. Hoje, ao completar 60 anos, nós temos 3 períodos na história dessa igreja. Primeiro foi o período missionário, mesclado com uma grande ajuda de pastores que vieram da África portuguesa. De 1958 até 1980, época em que nós chegamos aqui, esta igreja local havia sido pastoreada tão somente por americanos e por cabo-verdianos, que vieram das ilhas de Cabo Verde. E nós somos imensamente gratos pelo trabalho de Joaquim Lima e pelo trabalho de Fernando Sá Nogueira, que foram 2 colegas que fizeram parte da equipe pastoral, ou do time pastoral, que pastoreou esta igreja. Mas todos os senhores sabem que todo homem, diz na literatura, né, Anselmo, é um estilo.
E todo estilo é o homem. Cada um trouxe o seu estilo. Ilustrações primárias. Dr. Mosteller, primeiro pastor, até 1962, de 59 a 62, veio das montanhas, das regiões montanhosas, lá do Idaho, lá de Wyoming, distante de oceano, milhares de quilômetros. Portanto, o Dr. Mosteller trouxe para a igreja do Brasil, depois de 20 anos de Cabo Verde, que vivia debaixo da ditadura de Salazar, alguns hábitos e costumes que não casavam com a nossa cultura da época. Por exemplo, esta igreja já proibiu membros ir à praia. E se fosse à praia, tinha que escolher um lugar escondido. Mulheres nadavam aqui, homens nadavam lá. A dona Raquel, que está aqui, se ela já não foi embora, ela deve lembrar dos nossos acampamentos de 1964, que os meninos e as meninas não nadavam na mesma piscina. Quando as meninas iam para a piscina, os meninos iam jogar futebol. E quando os meninos vinham para a piscina, as meninas iam jogar vôlei, porque os meninos não podiam ver as meninas de maiô. Tradição das montanhas do Idaho. Não tinha praia. E os costumes da igreja? Hoje, eu digo assim, mesmo que os hábitos tenham mudado, hoje eu virei vestido da moda antiga. Nunca, jamais, Dr. Mosteller permitiria que um desses distintos pastores que aqui estão subissem nesse altar vestido do jeito mundano que eles estão. Alguns sem meia. O Ernesto com essa calça de boca de lamparina. E todos os pastores, menos os dois tradicionais, o Edson e André, que é um santo. Eu dizia ontem para o Marcos, vendo a liturgia da plataforma, os meninos tudo com a calça aqui, sem meia, sem sapato, a calça caída aqui atrás com um bocado do rego para fora. Eu dizia, Mosteller, botava todo mundo para fora. Essas roupinhas modernas que vocês usam no púlpito, palitozinho, rabicó, curtinho, camisa para o lado de fora. Era o costume da época. Esse nobre pastor, em 1968, nomeado para pastorear na Baixada Fluminense com a seguinte regra: não pode visitar sem gravata, pode tirar o paletó por causa do calor de 40 graus. Ir para a praia, de gravata. Lúcia se lembra de eu pegar 40, 50 meninos, tomar o trem, ir para o aterro do Flamengo. Os meninos tudo carioca, só de short, camisa, não. Eu não sei porque carioca come camisa, porque ele só usa para rodar aqui, né? Ele não veste. E eu de camisa branca, abotoado até aqui, gravata. Chegava na praia, striptease. Para entrar com os meninos e para voltar, a mesma coisa. Costumes. De uma época, um momento da história, a igreja chegava. E para nós, a igreja era assim. Não frequentávamos cinema. Quando você tornava-se membro desta igreja, você recebia uma ficha e na ficha estava escrito: frequenta cinema. Se você dissesse sim, havia uma segunda pergunta: deixará de frequentar?
E se você dissesse não, você não seria membro da igreja. Você podia frequentar, mas você não frequentaria. Eu até hoje não sei ir no cinema. Eu fui castrado. Literalmente. Perdi o hábito. Quando nosso filho faleceu, há 7 anos atrás, eu quebrei o voto. Eu fui ao cinema com a Lúcia talvez umas 5 vezes. Me sentia no inferno. Luz apagada, aquele povo todo beijando lá na frente. E eu dizia, isso aqui não é meu lugar, não. E deixa eu dizer para vocês, eu não frequento cinema. Eu não frequento cinema. Se depender de mim, a 7ª arte acabará. Por causa de um costume que era da minha igreja. E eu assinei um documento dizendo, não irei mais. Os que vieram com ele traziam a mesma tradição da igreja. Havia uma regra, estava no manual, eles foram retocando, né, André? Que dizia assim, nós não usamos divertimentos que não são para a glória de Deus, que inclui cinema, circo e música mundana. Música mundana. Como é que define música hoje? Mas não ouvíamos música mundana. Uma das maiores renúncias que eu fiz quando eu me converti foi abandonar o Elvis Presley. Eu era Elvis Presleyista fanático. Um colega meu voltando dos Estados Unidos trouxe 2 caixas com CDs do Elvis Presley. Não sei se abro, não sei se não abro. Hoje estou fora. O que eu quero dizer é que uma igreja traz consigo as suas tradições. Hoje, 60 anos depois, nenhuma dessas regras estão mais na igreja do Nazareno. Nenhuma delas. Elas foram mudadas em assembleias gerais, porque só uma assembleia geral pode mudar hábitos e costumes. Os que prevalecem, eu espero que não mudem, é que nós continuamos sendo abstêmicos. Nós não tomamos nenhum tipo de bebida alcoólica. Eu espero que continue, porque há um movimento grande, especialmente da Igreja da Europa e da Igreja da Califórnia, dizendo que deveria liberar para a consciência de cada um. Enquanto eu viver, terá o meu voto ao contrário. Nós não fumamos, nós não bebemos, nós não prostituímos. São regras que eu creio que não devem ser mudadas, eu pessoalmente. Eu sei que na nossa própria congregação local há pessoas que fazem o uso da bebida alcoólica controlado, tomar o seu vinho, eu espero que continue sendo controlado. Eu não tenho nenhuma autoridade para dizer para você o que você faz com a sua geladeira e nem o que você faz na sua casa. Mas o que eu estou dizendo é que a igreja a qual você pertence é uma igreja que desde o seu começo marcou posições extremamente rigorosas, extremamente corretas no meu ponto de vista. E eu continuo do lado de lá, ainda. Eu prefiro errar pelo excesso de zelo do que liberar e pecar pelo excesso de libertinagem, porque um abismo continua chamando um outro abismo. O nosso passado foi de homens que tinham hábitos, costumes e doutrina definidos. Quem carregou esse estandarte foi Mosteller, Gates, Kratz, Denton e Joaquim Nima. Todos falecidos. Todos falecidos. Nenhum deles vive mais. Hoje, eu viro para o segundo período, porque eu já vi que o horário já está me engolindo. Eu chego aqui, então, a igreja tinha 20 anos. Nestes 20 anos, ela havia sido pastoreada da seguinte forma: Mosteller e Denton, Denton Gates, Gates Kratz,
Mostela e Denton, Denton Crates, Crates Gates, Gates Joaquim, Joaquim Fernando Sanogueira, cabo-verdiano, Crates de volta. 7 anos, período de 20 anos, essa igreja tinha uma liturgia diferente da nossa. Com todo respeito, e eu tenho o direito de dizer isso, era uma liturgia copiada das ilhas de Cabo Verde e também das igrejas hiper tradicionais americanas. Tanto que em 20 anos, eu tenho os números, eu busquei nas estatísticas, havia somente 400 pessoas em 20 anos que haviam sido congregadas pela Igreja do Nazareno, aqui na região de Campinas. Havia 4 igrejas em Campinas, Central, Jardim Leonor, Nova Europa, Jardim São Pedro, e em 1966, uma igreja em Americana, 5 igrejas, 20 anos, 5 igrejas. Quando nós chegamos, havia 5 igrejas, 405 membros espalhados nas 5 igrejas. As questões estavam ligadas a uma liturgia extremamente conservadora, cultos extremamente litúrgicos, pregações extremamente acadêmicas e uma igreja sem vida e sem fogo. Deus permitiu, ao assumirmos nos 2 primeiros anos, respeitando as regras do passado, orando, começar a ver o que estava se fazendo do lado de fora da igreja do Nazareno. Eu era nazareno de berço, havia me convertido com 16 para 17 anos, me apaixonei por 3 coisas, por Jesus, pela igreja e pelos missionários. Eu estou organizando minha biografia, tentando escrevê-la, eu tenho dificuldade de falar sobre mim mesmo, talvez eu precise de arrumar um escritor fantasma, chamado em inglês Brad Grost, para me ajudar. Eu traduzi um livro do inglês de um colega com a minha idade, que ele escreve uma sua biografia dizendo 7 coisas que eu não faria e 7 coisas que eu faria de novo. Umas 5 coisas eu não faria que eu fiz. Primeiro, eu não começaria a pastorear tão cedo, com 21 anos de idade. Segundo lugar, eu estudaria mais. Eu teria ido embora do país. Teria ficado 4, 5 anos fora. Voltar com 25 anos. E aí começar a pastorear. E aí disse assim, mas o senhor não casaria com a Luz, ela me esperaria. Nós nem nos conhecíamos nessa época. Uma das loucuras que eu fiz na minha vida foi deixar Campinas, uma cidade que era, na época, a princesa do Oeste, 1968, com seus 200 mil habitantes, e ir para a Baixada Fluminense. Era a paixão pela igreja e a paixão pelo meu pai espiritual, que era o pastor Jaime. Nem olhei para trás. A empresa que eu trabalhava me chamou de louco. Deixar um emprego de 8 anos. Na época, a legislação trabalhista rezava que se você ficasse 10 anos numa empresa, você, se mandado embora, recebia indenização em dobro. E eu pedi a minha conta para não receber nada. E fui, por amor a Deus. Eu não sei se a hora é esta. Por amor a Deus, por amor à igreja, por amor dos missionários. Eu hoje, já velho, eu acho que houve um momento na minha vida que eu amei mais a igreja do que a Deus.
literalmente me apaixonei pela Igreja de Nazaré. Literalmente me apaixonei pelos missionários. Era a minha vida. E estou em Campinas de volta. 1980, estou de volta. 5 de fevereiro de 80, eu assumo o pastorado desta igreja, não nesse templo, ali na Glicério, templo que assentava no máximo 250 pessoas. E 6 meses depois já tinha 400. 1 ano depois já tinha 600. 2 anos depois já tinha 800. E nós tivemos que tomar as loucuras que nós tivemos, que eu chamo aqui de quebrando os paradigmas. Quais foram os paradigmas que nós quebramos? Primeiro, o dos hábitos e costumes. Havia naquela ocasião, e eu os tenho guardado lá no Nova Europa, obrigado, pastor Eide, está aqui com a sua esposa, e eu fico muito agradecido, e eu tenho uma admiração e um carinho muito especial pelo Eide. Estão lá no templo do Nova Europa os altares de madeira, que tem 60 anos, que eram colocados na frente. Mas eles cabiam, era aqui, a largura da igreja era isso aqui. Ó. A igreja era isso aqui, essa largura, até debaixo da galeria, não ia até o fundo, não. Eu tinha que quebrar paradigmas. Porque se alguém, no tempo do Mosteller, no Gates nem tanto, porque Gates era igual ao André, não peca. Pastor Gates era igual ao pastor André. Se não segurasse, ele voava no culto, dava umas voltas. 2 pessoas mais parecidas. O Crates era doido. Mas se alguém assentasse naquele altar, o pastor Lima e o Mosteller, este comungava e mandava para o inferno. E o que acontece? A igrejinha da Glicério entope. Aí começa a sentar gente no corredor. E aquele altar bonito na frente, vazio. E um dia eu cometo a santa profanação. Os irmãos que estão em pé lá no fundo, vem e assenta aqui no altar. Teve uns 4 infartos no culto, entendeu? Pá, a gente desmaiando. Onde se viu assentar, pôr a nádega no altar. Como esse culto está na internet, pastor Lima nunca mais entrou na igreja central. Arrumou sua transferência para Ribeirão Preto. Porque aquilo era o máximo que podia se fazer de profanação. De assentar no altar. Ele não deixava limpar o altar. Assim, limpar bem limpado. Porque o altar, as pessoas vinham e choravam. Ele dizia assim, as marcas de lágrimas no altar é o símbolo da presença de Deus. Ou de raiva. Mas ele achava que era de presença de Deus. Ele guardava de ter o altar marcado de lágrimas. Até que um dia, nós recolhemos os altares. Porque aquele campo de madeira me perdia uma fileira de banco. Tiramos os altares. E nós começamos então a não mexer onde não podia mexer. E a quebrar os paradigmas, hábitos, costumes, música. Um culto, nos anos 60, eu digo para ele de cor como é que era. Ele demorava 1 hora. Era 1 hora. Cadê o pastor Ernesto? Era 1 hora. Para quem gosta de culto de 1 hora. Era 1 hora. A pianista chegava, terminava a escola dominical. Lembra, pastor André? Lembra? Havia um prelúdio. Um piano aqui, um órgão aqui. Não, deixa eu ficar no lugar certo, porque era assim, ó. Um pianinho ali, de parede, um órgãozinho aqui, de válvula. Tinha que ligar meia hora antes para esquentar. Ele ficava... 10 horas em ponto. Uma oração invocativa. Levantava alguém, envelopado como eu hoje. Hoje eu vim envelopado para dizer do jeito que eu era. Subimos no vazio uma oração de convite para Deus entrar na igreja, irmão. Ainda está na liturgia das igrejas tradicionais
presbitas, metódicas e baptistas, ainda a famosa oração invocatória. Como se você não invocar Deus, Ele não vem. Isso é liturgia anglo-americana. Antes de você chegar, Deus já está. Então tinha aquela oração formal, mais de 2 minutos no máximo. Depois da oração formal, cantava-se 2 hinos, um engatado no outro. Depois dos 2 hinos, um engatado no outro, havia a oração pastoral. Só o pastor fazia, era pastoral. E o pastor fazia uma oração, como nós ouvimos hoje o pastor Edson fazendo. Ela tem lugar no culto. Que nós chamamos de oração invocatória, intercessória. Ora pelos enfermos, ora pelos desempregados, ora. Depois tinha anúncios e oferta. Terminava anúncios e oferta. Cantava um corinho, como chamava na época, um corinho. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Pum, pum. Coral cantava, o pregador pregava, terminava de pregar, impetrava a bênção apostólica. De 55 minutos a 1 hora, o culto estava acabado. Aí eu comecei a assistir culto nas igrejas pentecostais. Onde tinha uma igreja que o fogo estava caindo, eu ia lá. Eu falei, se nós não mudar, a coisa não vai. E nós começamos a introduzir os cânticos, a ter um culto mais solto, a ter um culto mais aberto. Deus me abençoou de levar-me para o Rio de Janeiro em 1968, e eu tive o privilégio de assistir 4 anos, todas as quartas-feiras, um dos homens mais espetaculares que eu já ouvi e vi, chamado Bispo Roberto McAllister. Minha cabeça abriu. E abrindo, nós mudamos hábitos, costumes, tradições, rituais, e fomos rompendo as barreiras. Estamos agora no ano 2019. 60 anos ficaram para trás. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu procurava estatística ontem. Como não está aqui meu telefone, está com a minha esposa, a última estatística dos metodistas no Brasil, ela é bastante assustadora para mim, porque eu não sabia. Depois de 150 anos, os nossos pais na tradição, não na doutrina, não temos nada a ver mais com a doutrina. Nossos pais da tradição, hoje no Brasil, tem menos de 250 mil membros, ou seja, em 150 anos. Nós, em 60 anos, estamos na casa dos 200 mil membros, que ainda é ridículo diante das grandezas de oportunidade e esse país de portas abertas. Chegando aos 60 anos, eu vou dar 3 coisas rápidas que eu considero que nós não podemos mudar. Questão de jeito de vestir. Eu já abandonei o paletó faz tempo, eu fui o primeiro a abandonar. Houve um domingo que acabou o paletó nessa igreja, meus irmãos. Viu? Foi eu que disse na reunião de pastores, a partir do domingo que vem, acabou a gravata na igreja, só no dia da ceia. Uma questãozinha só de... Não. Eu fui o primeiro, para dizer que não estamos mexendo em nada aqui que não... Por quê? Nós chegávamos na plataforma, eu dizia para os colegas, parece que nós somos gerente de banco e o resto da igreja é cliente. Só nós estamos de terno. Todo mundo, gente chique. Sou Toninho Raimundo, chique. Tal. Vereador da cidade, seu Flores, de camisa. Tal. Esse pessoal tudo no bem bom, Paulo Wesley, o Anselmo,
tudo no bem bom, fresquinho, e nós envelopados. Vamos acabar com esse negócio de paletó na igreja. Uma vez ou outra, um blazer, WhatsApp, tudo certo, sem problema. Isso é costume, isso muda. Outro dia me perguntaram, eu vou ficar um pouquinho mais aqui com vocês. Pastor, tem gente vindo para o culto de bermuda. Deixa entrar ou não? A minha primeira reação, que eu tinha que ir para a praia de terno, dizia o quê? O que que a minha tradição de quem ia na praia de terno com 22 anos? É dizer o quê? Não! Mas eu prefiro que venham para dentro do que fiquem para fora. Aí dei uma ordem. Só pode assentar nos últimos bancos. Não pode vir para frente. Vocês cercam aí no fundo para não deixar entrar. Porque isso não é fundamental. Como não é fundamental, os pastores vêm sem meia. Como não é fundamental, os pastores vêm com essa calça com boca de girafa. Isso é secundário. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Aonde nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar nada que está escrito neste livro. Tanto Pedro, quanto Paulo, quanto Barnabé, quanto Tiago disseram, nós não podemos mudar. Pedro disse, nós não podemos fazer acepções. Tiago disse, irmãos, atentem para as minhas palavras. Deus visitou os gentios como a nós nos visitara, e nós só vamos evitar isto. Escreva que eles não se contaminem com comidas consagradas a ídolos, que eles não pratiquem relações sexuais ilícitas e nem comam carne de animais sufocados. Agora, como corta o cabelo, como pinta a unha, se a calça é para cima ou se a calça é mais para baixo, se a boca é de sino. Porque nós tivemos a geração da boca de sino. Vocês lembram dela? Os engraxados todos quebraram. Você não engraxava mais sapato. A boca da calça engraxava o sapato todo. Isso é coisa secundária. Agora, coisas que são imutáveis. Não transigam o que está escrito. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é imutável. O que está na palavra não pode ser mexido, não pode ser tocado. Costume é uma coisa, doutrina é hoje outra. Costume, eu crio os costumes da igreja. Paz do Senhor, graça e paz, glória, glória, aleluia. Isso é costume, irmão. Mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, é a palavra. Aqui não tem negociação. Se a manga é curta, se a manga é comprida, se a boca da calça é fechada, se a boca da calça é larga, se o brinco é comprido, eu prefiro brinco comprido do que língua comprida. O brinco pode pendurar aqui, ó, enfia a língua para dentro e puxa o brinco. Não tem problema. Não tem problema. São coisas que não podemos mudar. Doutrina. Não espere que a igreja não mude a sua doutrina, você vai morrer seco com dente reganhado. Nós não vamos mudar. É minha obrigação dizer isso. Segundo, não podemos mudar a nossa visão. A visão do fundador da nossa igreja, que era um bispo metodista, ele dizia, ninguém tem o direito de ouvir o evangelho 2 vezes, quando há milhões que não ouviram nenhuma vez sequer.
Então nós somos uma igreja missionária. Esse ano nós enviamos desta igreja mais de meia dúzia de casais para o campo missionário. Esta igreja. E a denominação está hoje em mais de 160 países, em volta do mundo inteiro, pregando isto: Jesus Cristo é o Senhor. E o lema da igreja é santidade ao Senhor. Não mudamos a doutrina, não mudamos a visão e não mudamos a nossa fidelidade. Nós somos fiéis ao Senhor em tudo. Somos fiéis com o nosso dízimo. Eu fui lá fora hoje para pagar o meu dízimo. Dízimo a gente não dá, dízimo a gente paga. Você não dá dízimo. Se você não gosta da palavra pagar, devolve. Porque se você não devolve, Deus só tem um tratamento para você: ladrão. Malaquias 3,10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E perguntais no que te roubamos? E ele responde: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, todos vós os que me roubais. Portanto, nós somos uma igreja que é sustentada não por manipulação de púlpito de pastores larápios. Nós somos sustentados por dízimos e ofertas. O dízimo é um compromisso, a oferta é voluntária. Você dá quanto você quiser. Tem dia que você não dá nada, você não tem nada. Mas o dízimo, a primícia do nosso dinheiro é do Senhor. Recebeu 1.000, 100 é do Senhor. Recebeu 10.000, 1.000 é do Senhor. Recebeu 100.000, 10.000 é do Senhor. Primícia. Não é resto, não é se sobrar eu dou. Primeiro do Senhor. Porque 90% com a bênção de Deus vale mais do que 100% sem a bênção de Deus. Você nunca vai ver na igreja do Nazareno negociata. Pastor negociando, você dá porque Deus vai devolver, nada. Tá, vai pagar o dízimo a vida inteira e vai morrer pobre. Porque não há promessa nenhuma na Bíblia que é uma troca. Deus não faz permuta. Mas Ele quer que você seja fiel. É uma das regras nossas inegociáveis. Os nossos membros devem ser dizimistas fiéis. Não ocasionais. De vez em quando, 10 vezes por ano. Fidelidade ao Senhor. Na doutrina, na visão e nos nossos hábitos e costumes. Nós temos os nossos hábitos, nossas tradições. Nós mantemos os nossos hábitos e mantemos os nossos costumes. Esses são os nossos pactos como nazarenos, pastores. Pode mudar o que quiser, roupa, sapato, pode vir de chinelo havaiana, pode vir só de camiseta, mas 3 coisas que nós não mudamos: nossa doutrina, nossa visão e a nossa fidelidade. Amém, irmãos? Isso nós não mudamos, irmão. Esta é a igreja do Nazareno. Ela tem doutrina, ela tem visão, e nós somos fiéis às nossas tradições. Guardem isso. A igreja vai bem ou não? E aí para frente, glória a Deus.